Sérgio Fernando Moro. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem toma a liberdade de cumprimentar todas as autoridades presentes, senhoras e senhores. Penso ser importante, de início, destacar que, nesse processo, discute-se, basicamente, a questão relativa à soberania e à jurisdição brasileira, a soberania e a jurisdição norte-americana e o suposto descumprimento do Tratado de Cooperação Mútua entre Brasil e Estados Unidos. Não estão em questões aqui, senhor ministro, pontos relativos à privacidade, pois tanto a legislação brasileira como a legislação norte-americana protegem a privacidade, os dados e as comunicações dos usuários dos serviços de internet, de comunicação ou de outra natureza. Então, a questão aqui é alusiva unicamente à soberania e jurisdição e o suposto descumprimento do tratado. Não se pode, inclusive, falar que a lei americana é mais protetora da privacidade do que a lei brasileira, ou vice-versa. São tradições jurídicas diferentes, mas ambas contêm proteções significativas à privacidade. Ilustrativamente, a legislação brasileira só admite essa quebra diante de causa provável, causa fundada dessas comunicações. Dito isso, cabe aqui destacar que muito oportuna essa audiência pública para discutir essas questões, existem questões técnicas envolvidas, e se observa que tanto o governo, como os litigantes, como as empresas, como a sociedade civil, se encontram muito bem representadas. No entanto, senhor ministro, se percebe de antemão uma ausência significativa que ilustra muito bem o problema com a demanda trazida pelos litigantes. Não existe aqui qualquer representante do governo dos Estados Unidos. Isso em uma ação proposta pelos litigantes, na qual a questão de fundo diz respeito a um suposto descumprimento do Tratado de Cooperação Mútua entre Brasil e Estados Unidos. Um tratado que basicamente envolve a cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos para a produção de provas e outras medidas em matéria criminal. Ora, diria eu, se houvesse, de fato, um descumprimento do EMILAT, do tratado, seria natural que houvesse uma reclamação da parte do Brasil, se o violador do tratado fosse os Estados Unidos, e da outra parte dos Estados Unidos, se o violador do tratado fosse o Brasil. No entanto, e aqui eu posso tratar da minha experiência pessoal como ministro da Justiça e de Segurança Pública, nesse um ano de exercício, me encontrei constantemente, Brasil e Estados Unidos são países amigos e têm interesses mútuos importantes, me encontrei frequentemente com representantes do governo dos Estados Unidos, seja o encarregado de negócios, o senhor William Popp, que faz, às vezes, do embaixador norte-americano, com adidos policiais, com autoridades das mais diversas. Estive também em visita aos Estados Unidos, oportunidade na qual tive encontros com o diretor do FBI, tive encontros com o Procurador-Geral dos Estados Unidos, o Attorney General, e eu posso testemunhar aqui que em nenhum momento, em um desses inúmeros encontros, ouvi qualquer reclamação
dos Estados Unidos sobre um suposto descumprimento desse Tratado de Cooperação Mútua entre Brasil e Estados Unidos. Não existe, nos registros do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesse período em que estou aqui trabalhando, e não é do meu conhecimento, qualquer reclamação da parte dos Estados Unidos quanto a um suposto descumprimento do Tratado de Cooperação Mútua entre Brasil e Estados Unidos. O que me permite dizer, e com todo respeito aos litigantes, que não há descumprimento algum do contrato, que não há nenhuma disputa quanto à constitucionalidade do decreto que incorporou esse Tratado de Cooperação Mútua no ordenamento jurídico brasileiro. O que existe é uma demanda dos litigantes, através dos quais eles reclamam uma interpretação que diga que o tratado teria que ser utilizado para obter esse tipo de prova, obtenção de dados telemáticos ou de comunicações telemáticas, providenciado por servidores, provedores de serviços sediados nos Estados Unidos, que não é próprio, aqui tomando a liberdade de fazer um argumento jurídico, de uma ação declaratória de constitucionalidade. O que se quer é uma interpretação vinculante desse tratado e uma interpretação vinculante que não é reclamada sequer pela parte do tratado, os Estados Unidos. Se houvesse realmente um problema com a utilização, ou melhor, com a não utilização desses mecanismos de cooperação bilateral, do EMBILAT, ou do Tratado de Cooperação Bilateral, pelas autoridades norte-americanas para a obtenção dessa prova, seria natural que viesse da parte que entendesse que as previsões do tratado estariam sendo violadas, ou seja, dos Estados Unidos. Indo ao tratado, o decreto 3.810, toma a liberdade de chamar a atenção por alguns aspectos. Nas considerações iniciais, desejosos de facilitar a execução das tarefas das autoridades responsáveis pelo cumprimento da lei de ambos os países, na investigação, inquérito, ação penal e prevenção do crime, acordam o seguinte, e aí vem o tratado. Ou seja, o tratado foi feito para facilitação da obtenção da prova, da cooperação entre Brasil e Estados Unidos, e não aqui para que ele seja invocado como um instrumento de dificultador da produção dessa prova por uma das partes envolvidas. Item 5 do tratado. O presente acordo destina-se tão somente à assistência jurídica mútua entre as partes. Seus dispositivos não darão direito a qualquer indivíduo de obter, suprimir ou excluir qualquer prova ou impedir que uma solicitação seja atendida. Deixando muito claro que o tratado visa estabelecer cooperação entre as partes e não outorgar direitos a terceiros que não são membros, não são partes desse tratado, para obter qualquer supressão de prova ou dificultar a obtenção de qualquer espécie de cooperação ou de prova. Por fim, e isso é interessante nos tratados modelo que são feitos pelos Estados Unidos não só com o Brasil, mas no mundo inteiro, os Estados Unidos normalmente têm uma compreensão de que esses tratados não exaurem todas as formas de cooperação possíveis entre os países partes. Então, não raramente se assistem, especialmente, isso não é tão comum no Brasil, mas no resto do mundo, mas se assistem cooperações entre os Estados Unidos, autoridades dos Estados Unidos e autoridades de outros países, em uma forma não prevista no tratado. E a compreensão que eles têm do tratado é muito clara, de que ele não é para ser um meio impeditivo dessas cooperações fora do tratado. Apenas um instrumento útil para essa cooperação, para quando ela for necessária.
e o artigo 17 do tratado deixa isso muito claro. Os termos de assistência e demais procedimentos contidos nesse acordo não constituirão impedimento a que uma parte preste assistência a outra com base em dispositivos de outros acordos internacionais aplicáveis ou de conformidade com as suas leis nacionais. Ou de conformidade com suas leis nacionais. As partes podem também prestar essa assistência nos termos de qualquer acordo, ajuste ou outra prática bilateral cabível. A avaliação do Ministério da Justiça, e ouvido as partes técnicas envolvidas, a nossa compreensão é de que o artigo 11 da Lei 12.965, de 2014, deixa claro a viabilidade de que uma corte brasileira emita uma ordem, claro, observados os requisitos legais, entre eles resguardar a privacidade com base com a exigência da causa provável e um processo constituído, mas deixa clara a competência, a jurisdição das nossas cortes para emitir uma ordem de produção de conteúdo da internet a uma empresa que tenha filial no Brasil, ainda que a sua sede seja no estrangeiro. Claro que devem ser feitas algumas observações. O crime deve ser um crime sujeito à jurisdição brasileira. Evidentemente, não há nenhuma pretensão jurisdicional de investigar crimes que não se encontram sob a jurisdição brasileira. E a comunicação ou produção ou coleta de dados tem ocorrido, pelo menos em parte, no Brasil. Por exemplo, cidadão residente no Brasil, utilizando serviços de informática em território brasileiro de provedores com sede no exterior, como Google, Facebook ou Microsoft. Como vai ser demonstrado adiante nas exposições dos técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é importante destacar que o EMILAT tem sido realmente um instrumento importante para a cooperação mútua entre Brasil e Estados Unidos. Mas está longe o EMILAT de ser um instrumento perfeito de cooperação, dadas as naturais vicissitudes dos mecanismos de cooperação internacional, que avançaram muito, mas ainda tem muito a progredir. Nessa perspectiva, e isso será detalhado em exposições realizadas adiante, o Ministério da Justiça fez um levantamento de pedidos de cooperação entre 2016 a 2019, envolvendo obtenção de dados ou comunicações telemáticas do Brasil e Estados Unidos, e foi verificado que apenas 26% deles teriam sido cumpridos total ou parcialmente. Ou seja, 74% deles não teriam sido cumpridos. Por outro lado, também destacado que o tempo de cumprimento médio desses pedidos tem sido em base de 10 meses, quando são cumpridos. O que, em termos de investigação criminal, que muitas vezes envolvem questões urgentes, pode significar uma investigação criminal destituída de utilidade. Para finalizar, embora não seja exatamente um especialista em direito e jurisprudência norte-americana, cumpre destacar que não é exatamente desconhecido da prática jurisprudencial norte-americana a utilização pontual de mecanismos similares. Em particular, há um caso famoso envolvendo não a produção de material de internet, mas documentos bancários de um banco com sede em outro país que recebeu uma intimação de uma corte federal norte-americana para apresentação de documentos de clientes que eram mantidos em filiais em outros países, em países como Bahamas, Grande Cayman e Antígua.
O caso é um caso conhecido na jurisprudência norte-americana, chamado United States versus Bank of Nova Escócia, de 1984, um caso decidido pela 11ª Corte Federal norte-americana, e esse caso acabou sendo mantido pelas instâncias recursais, e é interessante, e eu coloco aqui, ministro, apenas para exemplificar, alguns argumentos que foram utilizados para justificar a manutenção da decisão, ou seja, intimar uma agência do Banco de Nova Escócia nos Estados Unidos para produzir documentos bancários de contas mantidos, por exemplo, em Bahamas. O que se entendeu que os poderes investigatórios da Corte eram amplos, poderiam incluir determinação e que não haveria necessidade de expedição de um pedido de cooperação internacional para a obtenção dos documentos. Sobre o possível conflito entre a lei norte-americana, que obrigava a apresentação de documentos, e a lei de sigilo dos demais países, que a proibia, a Corte Federal entendeu que haveria um conflito, mas que isso não seria suficiente para justificar o não cumprimento da determinação, pois a condução da investigação feita nos Estados Unidos não poderia ser obstaculizada sempre que houvesse um conflito com o interesse de outros países. Além disso, e aqui entre aspas, o banco teria voluntariamente escolhido realizar negócios em numerosos países e teria aceitado o risco incidental de ser submetido a eventuais ações governamentais inconsistentes. E não poderia obter os benefícios de realizar negócios aqui, nos Estados Unidos, sem aceitar as concomitantes obrigações. Finalizando, então, senhor ministro e os demais presentes, existe um mecanismo, e isso eu vivenciei mesmo como juiz, que tem funcionado relativamente bem. Juízes entendendo que o Brasil tem jurisdição e determinando a essas filiais de provedores de serviços de internet nos Estados Unidos de produção de material relevante para investigações criminais. Claro, sempre com base nos requisitos da legislação brasileira, que resguardam a proteção da privacidade. Em geral, isso tem sido cumprido, com pontuais resistências. Eu mesmo decidi alguns casos assim, enquanto juiz, e não tive problema na produção desse material. E, por outro lado, existe aqui uma demanda que, em síntese, envolve uma suposta alegação de descumprimento de tratado, que, no entanto, é trazida ao Supremo Tribunal Federal sem que haja legitimidade das partes reclamantes, já que, afinal de contas, quem teria legitimidade para efetuar qualquer reclamação seria a parte dos tratados. O instrumento tem funcionado e, com todo respeito, não vejo nenhuma razão para que as cortes brasileiras abdiquem de sua soberania, de sua jurisdição sobre crimes praticados no Brasil e em um instrumento que tem funcionado relativamente bem. Seria, no fundo, uma decisão assintomada, e aqui coloco apenas como hipótese, seria uma diminuição da jurisdição e soberania brasileira em favor de outra jurisdição e de outra soberania que sequer são reclamantes nesse processo. Muito obrigado.